Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Inclusive, eu troquei o nome. Agora o nome do canal é Carol dos Relatos. O que vocês acharam? E se você chegou neste canal através deste vídeo, aqui eu conto histórias de terror e também de mistérios. E eu conto também relatos enviados por seguidores. Então já se inscreva aí neste canal, ativa o sininho para você receber notificação de vídeo toda semana e também deixe o seu like que vai me ajudar muito. E também já deixa a sua história aí para mim, se você tiver. Mande no meu e-mail que estará na descrição deste vídeo, que é conteseuterror@gmail.com, que a sua história pode ser contada no próximo vídeo aqui. Pois bem, pessoal, eu trouxe para vocês mais alguns relatinhos aqui, que hoje vai ser uma coletânea, né, de relatos sobre bonecas assombradas, né? Relatos que vai envolver bonecas. Então, começando aqui com o primeiro relato, que é a boneca assustadora no porão da minha avó. Vamos ver o que se trata. A história que eu tenho é assustadora e me incomoda de vez em quando. Eu moro 2 casas abaixo da casa da minha avó, que mora lá há mais de 30 anos e agora tenho 31. No porão, ao descer as escadas, no final você chega a uma parede. À esquerda fica a lavanderia, um quarto, e à direita outro quarto, onde morava uma das minhas 6 tias. Ela sempre gostou de palhaços e os 2 quartos têm um armário anexo que você pode abrir e entrar no outro cômodo. Bem, minha tia tem uma boneca de porcelana de 1,20 m que tem um sorriso e um olhar assustador no rosto. Quando eu era mais nova, eu tinha que dormir no quarto oposto e as 2 portas do armário foram removidas de um lado. Então eu tinha uma visão muito boa da boneca palhaço assustadora. Uma noite, quando eu tinha 15 anos, passei a noite lá e a boneca estava do lado esquerdo do quarto. Choveu uma tempestade naquela noite e eu juro por Deus que a vi em lugares diferentes a cada relâmpago. Gente! E quando acordei na manhã seguinte, ela estava do lado direito, a apenas meio metro do armário, sentada em uma posição onde estava me encarando com aquele sorriso maligno. Até hoje, ele continua lá embaixo e até minha mãe diz que ele se move de vez em quando, sem que ninguém o mova fisicamente, e até hoje eu não desço lá sozinha. Desculpe se isso foi longo e chato, mas para aqueles que odeiam palhaços, espero ouvir de vocês e compartilhar suas experiências comigo. Comentários negativos sempre são bem-vindos, não me ofendo e nem fico brava facilmente. Obrigada. Obrigada. Nossa, mas espera aí. A boneca, tá, é um boneco palhaço e esse boneco fica lá até hoje, nesse porão. Ninguém tirou esse boneco de lá? O boneco fica se movendo, se mexendo, andando lá no porão sozinho. E ninguém fez nada, gente. Assustador e bizarro. Eu acho que eu teria jogado esse boneco longe, queimado, sei lá, feito alguma coisa. Gente, hein? Tô fora. Vamos para o próximo relato. A boneca da menina. Eu tinha 7 anos e estava prestes a entrar na primeira série. Eu tinha acabado de me mudar e não conhecia ninguém. Quando eu era mais nova, era obcecada por bonecas. E no meu aniversário de 6 anos, minha avó me deu uma boneca que ela encontrou em um outlet. Essa boneca era velha. Eles não fazem mais bonecas como ela. E eu fiquei emocionada. Eu seria a única com essa boneca e eu já amava. Dei a ela o nome de Ana e a levava para todos os lugares.
Comecei a notar coisas estranhas cerca de 3 meses depois de receber a Ana. Quando brincava com ela, ouvia vozes de pessoas que não estavam ali. Quando criança, eu praticamente ignorava as vozes e continuava brincando. Essas ocorrências pararam por alguns meses e voltaram com força total cerca de 1 mês depois do meu aniversário de 7 anos. Conheci uma menina chamada Sara, nome fictício por questões de privacidade, e a convenci para brincar. Tínhamos um quarto extra naquela época porque minha mãe estava grávida do meu futuro segundo irmãozinho. O quarto foi montado como um berçário e era perfeito para uma casinha de brincar. Sara e eu concordamos que Ana seria a filha mais velha e algumas das minhas bonecas mais novas seriam os irmãos mais novos de Ana. Sara achou que seria divertido colocar Ana de castigo por bater na irmã. Concordei e colocamos Ana no berço da frente para a parede. Pegamos as outras 2 bonecas, saímos do quarto e fechamos a porta atrás de nós. Esperamos alguns minutos e voltamos para o quarto. Ana agora estava sentada exatamente no mesmo lugar, mas de frente para a porta. Sara e eu fugimos, deixamos Ana onde estava, recusando-se a voltar para o quarto. No bazar daquele ano, vendemos a boneca para um dono de antiguidades, que prometeu cuidar bem dela. Isso me assombra até hoje e nunca entenderei de verdade como aconteceu. As únicas outras pessoas na casa naquele dia eram meu pai e meu irmão mais novo, que estavam no porão quando aconteceu. Estávamos do lado de fora da porta, então ninguém poderia ter entrado no cômodo. Não sei, gente. Muito bizarro. Vamos para o próximo relato. Casa de bonecas. Esse incidente aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu tinha uma casa de bonecas que ficava no meu quarto. Eu brincava com ela de vez em quando e a fechava quando terminava. Eu dormia sozinha no quarto, enquanto meus pais dormiam em um outro quarto diferente. Certa noite, depois de terminar de brincar com a casa, fechei as portas e estava tudo pronto para dormir. Quando de repente, percebi que a atmosfera havia mudado completamente. Lembro-me de ter me sentido apavorada, embora não soubesse o porquê. Estendi a mão para acender o abajur, mas então ouvi o som familiar da casa de bonecas se abrindo. Percebi que ela estava se abrindo rapidamente. Primeiro a porta da esquerda e depois a da direita. Não podia ser o vento, já que as janelas do quarto estavam bem fechadas. Houve um intervalo de cerca de 3 segundos entre a porta da esquerda se abrir e a da direita se abrir. Acendi o abajur o mais rápido possível e ambas as portas se fecharam muito rapidamente. Lembro-me de ter ficado sentado ali em silêncio pelo que deve ter sido mais de meia hora e meia. Eu estava com muito medo de gritar e ficava olhando para a casa de boneca constantemente. Não ousei desligar o abajur, caso a provável presença inexplicável retornasse. Então, o mantive aceso. Por fim, puxei o edredom sobre a cabeça o mais firmemente possível, mas ainda com a lâmpada acesa. Fiquei acordada a noite toda, pensando naquela experiência aterrorizante. Eu esperava que a presença retornasse em algum momento, mas felizmente isso nunca aconteceu. Contei tudo aos meus pais na manhã seguinte e como eu queria me livrar da casa de bonecas de uma vez por todas. Eles não acreditaram em mim e simplesmente disseram que era só um pesadelo. Mas eu sei que não era. Eu estava completamente ciente dos eventos que aconteceram naquela noite. Felizmente, meus pais concordaram que eu me livrasse da casa de bonecas
se eu realmente quisesse, já que eu já estava velha demais para aqueles brinquedos. Nós nos livramos da casa de bonecas e nunca mais passei por nada em comum desde então. Será que a casa de boneca é também de algum lugar, de lugares de bazar, ou é nova? Porque às vezes tem espírito de criança que só quer brincar. Então, às vezes pode ser isso, né? Às vezes só queria brincar mesmo, pensando que tá em vida, né? Não sei, mas é interessante. Agora vamos para o nosso quarto relato e último dessa noite, que é bonecas se movendo e assobios da noite. Vamos lá. Essas experiências aconteceram quando minha filha e eu morávamos sozinhas em uma casa antiga de uma amiga da minha mãe. Sara era pouco mais que uma criança pequena e eu estava grávida do meu segundo filho. Tecnicamente, o pai dele e eu estávamos juntos, mas ainda morávamos separados até encontrarmos um lugar que nos conviesse. Sara e eu dormíamos no quarto maior, eu na minha cama e ela no berço. O quarto era tão frio, mas tão frio, e depois de algumas semanas, Sara começou a gritar sempre que deixavam sozinha naquele quarto. E minha cama desabou 2 vezes ou 3 noites seguidas, então desisti e dormimos juntas no sofá. Bem, o próximo passo foi que, sempre que eu acordava de manhã, a porta do quarto estava trancada por dentro. Comecei a ter uma faca à mão para abrir a fechadura antiquíssima, sempre que precisasse entrar no quarto. Aparentemente, depois que esses truques não obtiveram grande sucesso, ele resolveu mexer na coleção de bonecas de porcelana da minha filha. Todas as manhãs, depois de arrombar a fechadura para entrar no quarto, as bonecas eram reorganizadas e viradas para a parede. Gente, ok, sem problemas, é só irritante, então continuei ignorando. Outra experiência marcante enquanto morei lá foi uma noite em que me levantei para fazer xixi, o que não era incomum considerando que eu estava grávida e fazia xixi em média de 1 vez por hora. O banheiro e a sala de jantar dividem uma parede, então eu estava sentada lá, meio acordada, e de repente ouvi um assobio claro vindo da sala de jantar. Mais ou menos na hora em que registrei o assobio, ele se transformou em uma melodia que ainda não consigo identificar. Durou tempo suficiente para eu ter certeza de que sim, eu já estava completamente acordada naquele momento. E sim, era uma melodia antes de parar. Mudamos depois que o pai do meu filho e eu encontramos nosso próprio lugar. Não porque eu estivesse com medo. Isso nunca me incomodou. E, na verdade, tornou a vida um pouco mais interessante. Quanto à história da casa, tudo o que sei é que a família da amiga da minha mãe comprou o grande terreno do qual ele fazia parte para construir uma nova casa e decidiu alugar aquela casinha antiga em vez de demoli-la. Ela ainda está lá e me pergunto se ainda é ocupada pelo meu amigo assobiador. Gente, ela ouviu um assovio claramente. Assobio, né? Ela ouviu então um assobio claramente, ela jura que estava acordada. E ainda o espírito mexia nas bonecas, colocava tudo de virada pra parede. Gente, que interessante, mas o bom é que ela não teve medo, né? Ela só mudou dali porque ela achou um outro lugar para morar com o marido dela. Mas interessante, muito corajosa. Bom, gente, então os relatos de hoje foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, eu tenho uma novidade para vocês, que é a seguinte:
Eu estou tentando postar mais vezes aqui durante a semana, então eu vou tentar postar aqui para vocês na terça, quarta, quinta e sexta, ok? Aí vai ser aí uma constância legal, né, de relatos para vocês. E eu quero tentar manter isso, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu tô fazendo um teste e espero que vocês gostem. E também eu espero me adaptar bem com esse novo calendário, né, de postagens que eu estou tentando aí fazer. Tudo bem, gente? Então, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau!